Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Faith No More é uma banda que eu já deveria ter falado há muito tempo nesse canal, já tava pra fazer vídeo sobre eles, mas aí quando a Natália fez esse pedido aí embaixo nos comentários, finalmente despertou em mim essa vontade de falar sobre a banda, porque ela deixou uma coisa muito interessante, né? Uma certa treta entre o Chili Peppers, que a gente fala bastante toda segunda-feira, e o Faith No More, porque ele achou que a banda era muito parecida com ele. E aí então a gente aproveita essa deixa pra conversar sobre essa grande banda dos anos 90. Eu achei muito curiosa essa história do Anthony Kiedis se enxergar no Mike Patton, achando que a banda estava copiando o estilo deles, porque na verdade eu acho que todos eles copiaram Will Smith e o Fresh Prince of Bel-Air. Now this is the story all about how my life got it. Esse início de anos 90 e final de anos 80, pra mim, é todo mundo copiando Fresh Prince. Claro que o Will Smith copia os grandes mestres do funk americano lá, do hip hop, então não é o Will Smith que iniciou essa onda, mas todo mundo ali no início dos anos 80 tava bem nessa pegada aí de cantar desse jeito. Mike Patton não é diferente, só que eles adicionam uma coisa que eu sempre pensei. Pra mim, o Faith No More, imagina aí o meio de uma estrada. De um lado tá Guns N' Roses, do outro lado tá Chili Peppers e na união desses dois caminhos tá o Faith No More. Eu sempre achei que era versos de Chili Peppers com refrões de Guns N' Roses e tu tem o Faith No More. Essa é a receita do bolo, que funciona muito bem, é uma banda muito boa. Epic é um clássico e só bandas com muita criatividade, pessoas muito malucas pra criar um som tão legal como esse. E é uma coisa que dá uma pena hoje em dia, né? Ver que não tem ninguém criando nada tão criativo como essas bandas criavam anteriormente, né? O cinema também é uma prova disso. Quantos remakes estão sendo feitos a cada segundo, seriados também, né, remetendo aos anos 80 e 90, então a carência de criatividade é muito grande e nessa época aí os caras estavam explodindo criatividade, mesmo o Anthony tendo se enxergado no Faith No More, eu acho que era uma banda muito maior do que simplesmente uma cópia de Chili Peppers. Vamos falar de inglês então? Epic, um clássico do Faith No More, e o Mike Patton já disse numa entrevista que essa letra é sobre as relações sexuais ou a frustração que uma pessoa tem com a falta de relações sexuais. Mas conhecendo ele, tem um pouquinho de malandragem, talvez influenciada pelos Chili Peppers, que ele não deixa muito claro na letra que é sobre isso que ela tá falando. Então talvez quando perguntaram pra ele sobre a letra, ele deu essa resposta pra despistar a pessoa que perguntou justamente qual é o sentido da música, né? Porque dá a resposta, né? Dá o sentido numa resposta só para um compositor tão inteligente como ele, talvez seja algo raso. E ele não quer que as pessoas decifrem a letra em simplesmente uma resposta em uma entrevista. Pode ser isso também. Esses caras nos anos 90, eles brincavam muito com os jornalistas, né? Axl, classicamente, aí era super agressivo com quem perguntava coisas que ele não gostava. E a maioria dos artistas sabiam que também tinha esse interesse por detrás das entrevistas de cavar alguma coisa no artista. Então, talvez essa resposta, conhecendo um pouquinho da personalidade do Mike Patton, confesso que eu não sou o cara que conhece muito sobre a banda, mas conhecendo um pouquinho da personalidade irreverente dele, provavelmente essa resposta que ele deu foi só para despistar o jornalista. Vamos pro verso 1. Can you feel it, see it, hear it today? If you can, then it doesn't matter anyway. A gente já pode até ver a cadência da música no jeito de ler a letra, né? Será que você pode sentir, enxergar ou escutar hoje? Se você não pode, então não importa de qualquer forma. Né? Se ele tá falando de uma experiência sexual, aqui não deixa muito claro, né? Será que você pode escutar ou sentir? Pode ser até, né, se você já fez sexo hoje ou não, então pode ser isso que ele está perguntando, mas aí porque ele deu essa resposta em uma entrevista, a nossa mente já vai totalmente direcionada para isso quando lê a letra, né? Mas na verdade, se tu desassociar a resposta que ele deu, se você pode sentir, enxergar e escutar hoje, se você não pode, não interessa, tá bem entreaberto, né? Não dá para saber o que ele tá falando só lendo essa frase. You never understand it because it happens too fast and it feels so good it's like walking on glass. Então você nunca vai entender porque acontece rápido demais. Pensando em experiência sexual, dependendo da experiência, acontece rápido demais. E o sentimento é tão bom que parece que eu tô caminhando pelos cacos de vidro, né? Walking on glass. Eu sempre achei nessa parte da letra, eu sempre achei curiosa ele falar isso, né? Porque ele tá falando várias coisas boas
tá dizendo assim, as coisas são boas, é ótimo, você pode escutar, enxergar, sentir, o sentimento é muito bom, mas é como se estivesse caminhando sobre o vidro. E aí essa ideia parece contraditória, né? Se é tão bom, por que parece estar caminhando contra o vidro? Mas aí tem até várias vertentes, quando falam de experiências sexuais, é que seria a dor prazerosa, né? Então tem esse lado, assim. Então ele tá falando, o sentimento é muito bom, mas parece que tá caminhando sobre o vidro. Ou pode ser, que é outra coisa que me remetia lá nos anos 90, quando eu assisti esse videoclipe na MTV, era a ideia de caminhar no vidro, seria a ideia de caminhar em um espelho, ou caminhar em algo, um chão de vidro, onde o vidro seria gelado. Então seria ele comparando com essa ideia de tá de pés descalços em um vidro, seria gelado. E aí seria essa ideia de que seria um sentimento bom caminhar em um vidro gelado, ou caminhar descalço em cima do vidro. Então não faz sentido, mas era o que me remetia quando eu escutava essa parte da letra nos anos 90. It's so cool, it's so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. Aqui é anos 90 totalmente. Todas essas expressões são tiradas diretamente dos seriados e do inconsciente coletivo dos anos 90, né? It's so cool é tão legal. It's so hip, it's alright. Então, o hip é o descolado e o alright também é legal, né? Cool e legal são a mesma coisa, né? Mas o cool, traduzido normalmente, é gelado. E aí o alright é tipo assim, é ok, né? Tá tudo ótimo. It's so groovy é uma expressão que foi trazida dos anos 70 para os anos 90 e ela diz algo que tem embalo, algo que te movimenta, mas ela não deixa de ser uma expressão para dizer algo que é legal, algo que é interessante. Então, it's cool, it's hip, it's alright, it's groovy, na verdade é tudo a mesma coisa. It's out of sight. Agora o it's out of sight tem uma contraparte brasileira que é o nunca visto. Out of sight é fora da vista, mas no Brasil, quando a gente diz que algo é tão legal, tão interessante que foi nunca visto, é a mesma coisa. You can touch it, smell it, taste it so sweet, but it makes no difference because it knocks you off your feet. Aqui, então, é totalmente. Se a gente pensar pela conotação sexual, você pode encostar, você pode sentir o cheiro, você pode sentir o gosto, é muito doce. Do que será que ele tá falando, né? But it makes no difference because it knocks you off your feet. Então, mas não faz diferença porque ela faz com que tu saia do seu lugar aqui, né? A ideia do knocks you off your feet ela faz tu tremer, ela faz tu sair do teu lugar, né? Ela te deixa aí desconcertado, é isso que ele quer dizer, né? Porque knocks you off your feet, ela te derruba de cima dos teus pés. Ela tem essa conotação, né? Traduzindo literalmente, mas na verdade ela te desestabiliza, é isso que ele quer dizer, né? Então não faz diferença o que tu pode fazer com essa coisa que ele tá falando. Pode ser talvez um membro feminino ou masculino, né? Não se sabe. E aí ele fala, não faz diferença porque ela te desestabiliza de qualquer forma, né? E aí ele entra no refrão onde ele diz You want it all, but you can have it, né? Você quer tudo, mas você não pode ter. E aí essa ideia é muito interessante porque pode falar de tudo, né? Eu já ouvi pessoas dizerem que essa música também fala de drogas, então tu pode trocar todas essas conotações por algum tipo de substância que eles usavam. E se eu não me engano, eles têm aquele disco que é Angel Dust, que é uma expressão para drogas. Então o Faith No More não é, né? Não é inocente também, né? Eles usavam substâncias dos anos 90 e talvez essa música pode ser, né? Ele talvez despistou os repórteres lá falando que era sobre experiências sexuais, mas quando ele diz que você pode encostar, sentir o cheiro, sentir o gosto e é muito doce, aí tu já tá falando de pode ser tranquilamente uma expressão para falar sobre drogas, né? E aí tu ser derrubado ou ser desestabilizado quando você sente esse cheiro ou sente esse gosto, pode ser uma expressão para drogas. E aí quando ele diz você quer tudo, mas não pode ter, pode ser a ideia de uma relação sexual, onde o prazer sempre acaba e o desejo humano sempre continua, então tu sempre quer mais. Isso pode ser uma analogia totalmente a uma adição a drogas, né? Porque a gente sempre é viciado em sexo, né? Umas pessoas muito mais do que outras, até ser uma patologia e a pessoa precisar de tratamento, mas no geral o ser humano se satisfaz, dá um tempo e já tem vontade de fazer de novo. Isso não deixa de ser um tipo de adição, né? Claro que não é perigosa e não mata ninguém se não for uma patologia, como eu falei anteriormente, mas tem essa conotação e essa transposição e esse paralelo com algum tipo de vício e é muito interessante. Então ele pode fazer essa contrapartida com drogas também. Crying, bleeding, lying on the floor, so you lay down on it and you do it some more. Alguém falou que essa letra falava sobre vaginas e aqui aqui é uma perfeita analogia, né? Está chorando, está sangrando, está deitada no chão. Então você deita em cima dela e faz mais uma vez. Mike Patton aí também é um baita de um sacana, né? Quando ele escreve essas letras aí, então quando ele falou que era sobre uma experiência sexual, não deixa de ser verdade, né? E aí, como todo bom compositor dos anos 90, influenciado por Chili Peppers, aí o Anthony Kiedis deve ter ficado também um pouquinho brabo de ver o Mike Patton aí fazendo letras irreverentes, talvez seja isso. E aí aqui é um belo exemplo disso, né?
E aí, mais uma vez, a inteligência do Mike Patton, a ideia de despistar o ouvinte. Ele está dizendo aqui nessa segunda parte uma coisa completamente diferente da primeira. Então, quando a gente acha que ele está falando sobre uma coisa, aqui ele dá uma subvertida. You've got to share it, so you dare it, then you bear it and you tear it. Então, você tem que compartilhar. E aí você desafia, né? Dare it. O dare é a ideia do desafio, literalmente. Então você tem que compartilhar, mas aí você se desafia a compartilhar, ou você aceita o desafio desse compartilhamento. Then you bear it, aí você descobre. E o bear é a ideia de descobrir, de destapar, né? Não é de fazer uma descoberta, mas a ideia é de destapar. Então talvez isso aí estava escondido e ele fez essa descoberta. And you tear it. E aí você rasga. Não dá para entender muito bem o que ele quis dizer com isso, né? Porque dá... Se for de drogas, até é interessante, porque aí a ideia de compartilhar, a maioria das pessoas que tem adição a drogas não quer compartilhar sua droga. Então seria um desafio compartilhar, e aí ele descobre, destapa essa coisa que ele está falando, e você rasga ela. O tear it é rasgar, destruir, destroçar. Talvez ele ainda possa estar falando sobre vaginas. Mas, né, nunca saberemos. E aí ele fala no refrão, You want it all, but you can have it. It's in your face, but you can grab it. Então você quer tudo, mas você não pode ter. E está na sua cara, mas você não consegue pegar, né? Se tiver uma conotação sexual, a gente já sabe o que ele quis dizer com isso, né? E aqui no verso 3 ele faz uma bela dualidade entre as coisas. Então a gente tem essas contrapartidas ou contrapartes na hora da letra, o que deixa ela mais misteriosa, né? It's alive, afraid, a lie, a sin. Então está vivo, está com medo, é uma mentira e é um pecado. Aí se a gente está falando de relações sexuais, principalmente nos anos 90 lá, ainda era um tabu falar sobre isso. Então pode ser, né? A ideia do pecado já dá um clima religioso e a ideia de alguém julgar o que tu está fazendo. It's magic, it's tragic, it's a loss, it's a win. Então é mágico, é trágico, é uma perda e é uma vitória. Bem interessante essa contraparte, né? E aí o que pode ser também esse turbilhão de emoções e várias citações de coisas e vertentes diferentes que ele está falando, pode ser também a essência de uma relação sexual, né? Porque ela pode ser rápida, ou a noção de tempo pode ser que passou rápido demais, mas dentro desse período de tempo, tu teve e sentiu vários tipos de emoções, né? E não só fisiológicas, como emocionais. E aí ele pode estar retratando nisso, com toda essa variedade de palavras nas músicas, né? E até a ideia de, aí já indo mais a fundo, né? Se a pessoa cresceu numa família religiosa, a relação sexual ela já tem essa conotação mais tabu, assim, de eu fiz algo errado. Então ela pode ser uma derrota, mas ela pode ser uma vitória também. Então tu teve o prazer da vitória, mas aí tem a amargura da derrota, porque a tua família ou o teu crescimento, a tua criação religiosa vai te julgar por ter feito um ato sexual. Então bem interessante, né? E por o Brasil ser um país historicamente muito religioso, tem muitas pessoas que ainda hoje em dia sentem essa repressão e não conseguem se soltar na hora de ter uma atividade sexual. Isso é muito curioso, assim, o quanto isso está permeado no nosso inconsciente a essas regras da religiosidade que mantém as pessoas ainda presas a esse tipo de cultura já um pouquinho mais antiga, né? Sem julgamento nenhum, mas isso ainda repercute nos dias de hoje. E ele volta com as suas dualidades. It's dark, it's moist, it's a bitter pain, it's sad it happened and it's a shame. Então é escuro, é úmido, é uma dor amarga, é triste, aconteceu e é uma vergonha. Então aqui o que eu falei anteriormente sobre essas pessoas que têm uma cultura já, né, cresceram em ambientes muito religiosos, essa ideia da vergonha é uma palavra muito bem utilizada aqui, né? Então é triste, aconteceu e é uma vergonha. Então a pessoa se sentir envergonhada no final do ato pode ser uma coisa que ele está falando sobre essas culturas e pessoas que cresceram em casas muito religiosas. Mas claro, né, isso aqui é simplesmente uma vertente que a gente pode analisar dessa música. Não quer dizer que ele está falando sobre isso exatamente, mas é o que me veio à cabeça na hora de traduzir esse som, baseado na entrevista que ele deu sobre ser uma música e uma letra sobre atividades sexuais. Aí ele volta pro refrão, que você quer tudo, mas não pode ter, está na sua cara, está no seu rosto, está bem na sua frente, mas você não pode agarrar. E aí na ponte do som ele usa uma frase que se repete até o final do som, onde ele diz What is it? It's it. Então o que é isso? É isso. Então, respondendo à pergunta, talvez remetendo ao primeiro verso, onde ele fala se você não entendeu ou não conseguiu perceber, não faz diferença nenhuma, aqui ele retoma essa brincadeira e diz o que é isso, né? Do que eu tô falando? Ou do que foi essa conversa inteira? E ele diz, foi disso. E o disso, ou isso que ele está dizendo, fica subentendido para aqueles que entenderam a música ou sabem do que ele está falando,
ou aqueles que não sabem, não têm a resposta. Então o Mike Patton aí, bem interessante o jeito que ele usa essa música, e por ela ser um hit que ficou muito famoso, é mais interessante ainda não saber o que é isso, né? E aí o nome da música, Epic, é mais interessante ainda, porque é tão épico, talvez a ideia da experiência sexual, mas ele não deixa claro o que é isso. Então, tu sabe o que é isso? Deixa aí embaixo nos comentários. Quer pedir uma música pro próximo episódio? Deixa aí embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.